Prezados irmãos e internautas, eu apresento a todos a minha saudação, desejando as bênçãos de Deus, nosso eterno Pai. Desejo também a unção do seu Divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Mãe dos Filhos de Deus e Rainha dos Céus. Desejo que cada um de nossos irmãos possam contar com as preciosas bênçãos do nosso Santo Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa. Assim também desejo a todos que possam contar com as bênçãos preciosas do nosso querido e santo pastor, Santo Irmão Aldo. Amados, a presença de cada um de nossos irmãos nas reuniões reflete automaticamente o amor que cada um de nós temos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Nada justifica a nossa não presença nas reuniões. Nada justifica, irmãos. Os irmãos já pararam para contar quantas horas tem uma semana? 168 horas. E nós dedicarmos 1h30 para Deus em cada reunião de nossa igreja, que seja 2 horas cada reunião, que tenhamos aqui por semana 3 reuniões por semana, 6 horas por semana, dedicar a Deus, torna-se pouco demais diante de tudo que Ele nos concede. 168 horas de vida, paz, saúde, alegria, e nós 6 horas para Deus às vezes achamos muito. Então, irmãos, aí nós podemos compreender o valor que tem a nossa presença em todas as reuniões de nossa igreja. É oportunidade de louvar e glorificar ao nosso bondoso Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Para darmos início oficialmente a esta reunião deste dia, nós vamos fazer a nossa oração, que tem como objetivo prestar culto a Deus, louvar o seu nome, glorificar o seu reino, os seus santos e anjos, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. É poder falar com Deus, oportunidade de suplicar a sua bênção, a sua graça, pedir pela família, pela saúde, pelos companheiros, pelos nossos irmãos de fé, e por tudo que nós precisamos, podemos falar com Deus neste momento. Sendo assim, eu convido a todos os nossos irmãos, os que puderem, para se colocar em pé. E assim, irei orar para dar início oficialmente a esta reunião de hoje. Eterno Deus e Pai soberano, por mais uma oportunidade, aqui nos reunimos em seu tabernáculo santo, local esse onde foi ungido, foi consagrado, onde o Senhor, ó Pai, neste momento disponibiliza santos e anjos da sua glória, para trazer as bênçãos, para trazer o amparo, o entendimento, a sabedoria, para abrir o nosso entendimento, para que possamos absorver as mensagens, os ensinos que nos é concedido para este dia. Por isso, ó Pai bendito, nós louvamos e glorificamos teu santo e bendito nome, assim como também exaltamos seu divino Espírito Santo. Prestamos nosso louvor e adoração ao nosso Rei, Redentor de nossas almas, Senhor Jesus Cristo adorado. Nosso louvor e adoração à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que do alto dos céus intercede por nós. Nosso louvor e adoração à Senhora, Santa e querida Vó Rosa, Santo Espírito Consolador, que aceitaste esta missão tão importante, ao restaurar a igreja de Cristo nesta terra, dando assim em sacrifício, lutando por nós, para nos preparar e nos conduzir para o reino dos céus. Também louvamos e glorificamos nosso querido e santo pastor, Santo Irmão Aldo, que renunciou à sua vida para viver a nossa. 44 anos de muita luta para preparo e condições que nos foi dado, para que possamos continuar vencendo até o final
até a vitória desta santa igreja. Sendo assim, ó Pai bendito, rogo as tuas santas bênçãos e a bênção dos santos e anjos da sua glória, para o transcorrer desta reunião, e que os atos da mesma sejam de inteiro louvor e adoração ao teu santo e bendito nome e a todo o reino celestial. Assim sendo, declaro esta reunião iniciada, que o teu nome, ó Pai, o nome dos santos e anjos dos céus, sejam louvados eternamente, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos entoar o hino de número 1 de nossa inária Igreja Forte. Amém. Nossos irmãos podem se sentar. Neste momento eu convido a toda a igreja para que juntos possamos entoar mais alguns hinos de nosso inário, dando início pelo hino de número 19, Força que Vence. Hino de número 21, Milhares de Anjos. Vem para a igreja, hino de número 39. Yes.
para encerrar as apresentações, vamos cantar o hino de número 40, Há Só Dois Caminhos. Amém. Amados, neste momento nós passamos aos hinos, os quais serão apresentados pelos nossos irmãos deste coral. E assim vamos ouvir a mensagem apresentada que traz o título Ministério de Cantar.
vamos ouvir mais uma mensagem a ser apresentada pelos nossos irmãos deste coral. E essa mensagem traz o título Poder Sem Fim.
Neste momento é aberta a oportunidade para que cada um de nós possamos expressar nosso reconhecimento pela bondade de nosso Deus. Hoje aqui estamos graças ao poder divino, graças nós termos escolhido estar nesta santa igreja. Muitos de nós nem era para estar mais aqui. Falo isso por mim. Quantas oportunidades passamos por momentos difíceis na nossa vida, mas o poder de Deus falou mais alto no nosso viver, por meio da Santa Vó Rosa, o Consolador, e por meio do nosso querido e santo pastor Santo Irmão Alto. Por que lhes digo estas coisas? Para que nós possamos relembrar a razão e o porquê da nossa fé. Porque temos esta fé voltada à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto. Porque são dois santos escolhidos por Deus, segundo a promessa de Jesus nosso Senhor. Quanto ao Consolador, Jesus falara a esse respeito em São João 13,19, finalzinho daquela lição de humildade, onde ele lavou os pés dos seus discípulos, e disse: aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Falava Jesus da pessoa de um novo enviado, da pessoa dele e da pessoa do Pai. São João 14,16, Jesus prometeu outro Consolador. Eu não vos deixarei órfão, disse ele, mas rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Se ele prometer que enviaria alguém, automaticamente esse alguém teria uma missão a ser cumprida. E ele deixou essa missão registrada para este que seria o grande vencedor, que seria amado por ele, a qual ele mesmo, Jesus, disse que se manifestaria a ele. E São João 14,16 está lá a respeito da missão do Consolador. Jesus disse: em verdade, verdade vos digo, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Jesus estava dizendo que convinha que ele subisse aos céus para que esse Consolador, na sua promessa, fosse enviado. Não falava ele, Jesus, do Espírito propriamente dito, o Espírito do Pai, porque enquanto Jesus vivia nesta terra, que realizava as obras que realizou, o Espírito Santo de nosso Deus estava presente com ele. Portanto, Jesus não se referia ao Espírito Santo de nosso Deus, mas a este outro que viria em seu nome, com os mesmos poderes e virtudes que ele tinha. E ele disse: se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem mais em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Observaram? Quantos dizem: Jesus vai voltar para nós? Jesus voltaria para fazer nova todas as coisas através do Consolador. E ele disse: do pecado, porque não creem mais em mim. Já não criam mais em Jesus, não acreditavam mais nele, tanto que o crucificaram. Ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quem é os pecadores? O ser humano por si só. A Santa Vó Rosa, com seu poder e virtude, com os dons que recebeu de Jesus, nos convenceu, nos mostrou e realizou milagres na nossa vida, extraordinários. Ele disse também: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem, irmãos? É óbvio que seria de Jesus, porque esse Consolador seria um porta-voz, uma coluna no trono de nosso Deus, para que pudesse ligar os céus e a terra, pudesse voltar, Deus nosso Pai, Jesus, voltar a ter esse elo de comunicação com o seu povo nesta terra, dando esta oportunidade de redenção e salvação. Falando em relação ao profeta Santo Irmão Alto, Jesus também prometeu, dizendo
que o pastor das ovelhas entra pela porta das ovelhas. São João 10, 2-7. Jesus disse: para este o porteiro abre. Ele entra, chama cada uma de suas ovelhas pelo seu nome e as conduz para fora, todas as que lhe pertencem, e depois vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz desse pastor. De modo nenhum seguirão os estranhos, porque não conhecem a voz dos estranhos. Muitos não compreenderam, já naquela época, imagine agora. Muitos não entenderam, e Jesus novamente repetiu: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E se Jesus disse que o pastor entra pela porta, se ele é a porta, esse pastor viria por ele. Jesus estava se referindo a um novo pastor que estaria e arrebanharia o seu povo nesta terra. Porque a sua missão ele cumpriu, deixou para o Consolador e o Santo Pastor, qual estaria diante da igreja. E é por essa razão que nós contribuímos, para que o nome desses santos poderosos sejam levados ao conhecimento de todos os povos. Passo a leitura desta mensagem. Jesus, nosso Senhor, entregou sua vida em sacrifício para que todos aqueles que aceitassem sua missão salvadora pudessem alcançar a vida eterna e a salvação. É vontade de Deus, nosso Pai, que todos os que vierem a crer na missão de seu amado Filho sejam salvos, herdem o reino dos céus e vivam ao seu lado por toda a eternidade. Essa é a sublime missão que, juntamente com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e com o nosso santo irmão Aldo, Jesus vem cumprindo em nossos dias. Estimados irmãos apostólicos, nossa igreja tem sua origem dos céus, sendo uma obra restaurada no tempo presente por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Em continuidade ao trabalho realizado pelos santos apóstolos, ao cumprirem a missão dada pelo Divino Mestre, de evangelizar e anunciar as boas novas de salvação que ele trouxe à terra. Portanto, é essencial que todo o povo apostólico valorize o trabalho realizado por nossa igreja em prol do reino dos céus, com a finalidade de conduzir muitas almas preciosas ao nosso bondoso Pai Celestial. Por essa razão, o santo primaz e profeta irmão Aldo nos ensinou e incentivou a sermos fiéis aos compromissos sagrados de manter nossa igreja por meio de ofertas regulares, especiais e dízimos. Esses são os únicos meios, melhor dizendo, que temos para sustentar as atividades de nossa igreja, incluindo as reuniões regulares, onde nosso povo pode adorar a Deus, consagrar-se e santificar-se, fortalecendo o Espírito e cultivando as virtudes do Espírito Santo de Deus. O trabalho de evangelização depende da dedicação dos nossos pastores, conforme orientado por Jesus à Santa Vó Rosa, em um sistema de rodízio, que assegura assistência igualitária a todo o nosso povo. Esse trabalho, contudo, tem um custo elevado que também inclui a manutenção do programa Hora Milagrosa em diversas emissoras de rádio, além de reformas, adequações e construções na sede e nas congregações. É essencial que disponhamos de ambientes adequados para nossas reuniões, além de outras despesas necessárias. Assim, relembramos a todos os irmãos apostólicos sobre a importância de nossas contribuições espontâneas e generosas. Não se esqueçam de nossa igreja e realizem suas ofertas regularmente, pois sua continuidade depende do esforço de cada fiel para dar sequência à obra de salvação e santificação de um povo destinado a Deus. Contamos com o vosso amor e dedicação pela igreja, que é o caminho que nos conduz aos céus. Recebam nosso fraternal abraço e nossos votos de felicidades e bênçãos divinas de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus, da nossa santa e querida Vó Rosa, de Maria Santíssima e de nosso amado santo irmão Aldo. Apresentamos ainda a nossa gratidão a todos os irmãos que
que tem cooperado assiduamente com nossa Igreja Apostólica. E assim ouviremos pela orquestra a mensagem titulada Para Servir com Santidade. Amém. Amados, vamos deixar o último hino para o final da reunião. Pelo visto, este hino, ele traz o título Eu Vim de Tão Longe. Nós olhamos para a nossa jornada e muitas vezes moramos tão perto da igreja, mas mesmo assim nós podemos imaginar que nós viemos de tão longe, porque muitos de nós, irmãos, estávamos tão distante desta fé e nunca imaginávamos que essa caminhada seria tão grande. Passamos por momentos muito difíceis na nossa vida até chegar a este momento de conhecer e termos esta fé que temos hoje. E tudo isso graças a Deus, o nosso Pai, ter nos escolhido, ter nos dado esta oportunidade. E por nós termos escutado o que Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei contigo e tu comigo. Eis que nós ouvimos quando Ele bateu na porta de nosso coração. Demos e abrimos a oportunidade, abrimos o nosso coração e aprendemos, tivemos esse entendimento e aqui estamos. Uma longa jornada, de momentos difíceis, porém de muitas vitórias, e a cada dia mais santificação para o nosso viver. Irmãos, nós entramos nessa mensagem e ela traz o título: o valor das nossas reuniões e a obediência à doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Primeiramente, irmãos, aqui nós vimos falar a respeito do valor dessas reuniões.
E nós precisamos compreender definitivamente que valor nós damos a elas. Muitas vezes, nós observamos que alguns dos nossos irmãos, às vezes jovens, se deslocam dos seus lugares. Quando chega exatamente no momento de ouvir a mensagem que nos foi dada por Cristo Jesus, porque Ele deu-se em sacrifício por mim, por todos nós, irmãos. Mas quando chega no momento de nós abrir o nosso entendimento para ouvir a mensagem que Ele, Jesus, nos concedeu, por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que vem fazendo valer o seu sacrifício por nós, observamos que alguém não se preocupa, se retira do seu lugar, se vai para os anexos da igreja, para o banheiro, para a porta, para os corredores, não valorizando este momento. Por isso essa mensagem, irmão, diz o valor das nossas reuniões e a obediência. Como estamos nos apresentando para Deus? Qual é o valor que tem este momento na nossa vida? Será que amanhã nós teremos a oportunidade de entrar na porta dessa santa igreja para ouvir uma mensagem como esta? Eu ouvi de uma pessoa uma vez que uma irmã de nossa igreja sempre visitava o seu filho que estava enfermo. E ali, esse era uma pessoa que era da igreja, nasceu na igreja, se deu bem na vida, cresceu materialmente falando, tornou-se uma pessoa importante na sociedade. Porém chegou um momento que ele não valorizou mais as nossas reuniões, não tinha valor para ele, era insignificativo estar nas reuniões, talvez se tornava cansativo, e deixou aos poucos, até que se apagou de sua memória o amor pelas reuniões de nossa igreja. A idade foi chegando, ainda jovem, uma idade muito nova, pessoa muito importante, administrador de uma empresa. Porém, irmãos, chegou o momento que uma doença chegou para ele. E mesmo assim, não se redimiu, não voltou. Talvez por vergonha, não sei por quê. Sua mãe, uma pessoa assídua a esta igreja, foi diaconisa, por muitos e muitos anos encerrou sua carreira nesta terra. E sempre dizia: enquanto eu puder mover um dedo para ajudar a minha igreja como serva de Deus, eu estarei aqui. Por outro lado, o seu filho nada queria ver com as reuniões e com a igreja. Já sem condições e sem saúde, acamado naquele hospital. Um dia, a sua mãe foi fazer uma visita, onde ele disse a ela: mãe, como eu gostaria de ao menos voltar a pisar lá na igreja, sequer para ajudar a limpar o piso da mesma. Já não havia mais tempo, não tinha mais como. Que não sejamos nós, irmãos, que venhamos falar novamente nesse sentido. Que não sejamos nós, irmãos, novamente que temos a oportunidade de estar aqui, de ouvir uma mensagem tão maravilhosa como essa que está nesse boletim. E que não sejamos nós que deixemos o nosso assento e vamos em busca de outros assuntos que não edificam a nossa alma. Pelo contrário, vai esfriar a nossa fé, vai criar uma barreira entre você e Deus, porque este lugar é um lugar santo, ungido e consagrado, para que os filhos de Deus, os fiéis, os verdadeiros fiéis, possam se reunir e estar na presença dos santos e anjos enviados por nosso Pai. Porque foi Ele, Deus, que instituiu a construção de templos, para que pudesse enviar legiões de anjos e santos, para que pudesse junto participar de uma comunhão santa com o nosso Pai Celestial. É isto, irmãos. E juntamente com esta participação, com esse valor às nossas reuniões, vem a obediência à doutrina.
o que é a doutrina. Quando nós obedecemos a doutrina, nós permanecemos ali até o final. Não nos canse, irmãos. Não temos sono. Vamos estar aptos para ouvir, para aprender o que Jesus nos deu, que é a doutrina. Por isso é ser obediente à doutrina. É disciplina da igreja apostólica. A disciplina incorre desde o nosso proceder com o nosso semelhante até as nossas vestes. O nosso proceder na igreja, lá fora, no trabalho, em todos os ambientes onde estiver pisando um apostólico fiel, ele é obediente aos ensinos doutrinários e disciplinares que aprende aqui. Por isso nós precisamos valorizar muito todas as reuniões de nossa igreja, porque a palavra de Cristo Jesus disse: buscai a Deus acima de tudo, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Também, irmãos, Jesus disse: deixe tudo e segue-me. O que Jesus quis dizer com isto? Que nós precisamos deixar as coisas de lado, as nossas lamentações, as nossas preocupações, os trabalhos e tudo. Mas esse momento é para seguir a Jesus, é para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinos. Também Jesus disse mais: trabalhai enquanto é dia, porque a noite chega, já não há tempo para mais nada. Eis que aí está aberta a oportunidade de nós buscarmos a Deus, porque chegará o momento que essa noite chega. Esse dia que Cristo Jesus está falando é o momento que temos para buscar a Ele, para buscar os seus ensinos, a sua palavra, alimentar o nosso espírito, a nossa fé. E a noite que Jesus se referiu, quando ele disse trabalhar enquanto é dia, porque a noite chega e já não há tempo para mais nada, é enquanto nós fechamos os nossos olhos para sempre, como aconteceu no caso dessa pessoa que vos disse logo na entrada dessa mensagem. A noite chega, irmãos, ela vai chegar para mim e para todos os nossos irmãos. Os irmãos podem ter certeza disso. Ela vai chegar e não há tempo para voltar atrás. Não temos como nós chegarmos diante do nosso Deus e: ô Pai, Senhor Deus, me deixa voltar, eu quero fazer tudo diferente. Senhor Jesus, me deixa voltar, eu quero participar assiduamente das reuniões, eu quero ouvir a sua mensagem, o seu tempo acabou. Agora é a hora de prestar conta diante do Pai. O que podia ser feito enquanto era dia, porque ao chegar a noite, já não há tempo para mais nada. Nosso Senhor Jesus e a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, receberam a missão divina de santificar um povo para Deus e o Pai. Mas para santificar esse povo precisa ouvir, ele precisa aceitar, senão não será possível a santificação. Segundo os preceitos da santa doutrina, cada membro desse povo apostólico que for fiel e obediente terá o término de sua vida terrena, o privilégio de herdar a glória celestial e de permanecer eternamente no reino da luz, da paz e do verdadeiro amor, onde não há dor nem sofrimento, mas apenas júbilo, alegria e felicidade. Com o objetivo de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica e por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo legou-nos sua doutrina e disciplina como guia para uma conduta exemplar. Por meio dessas diretrizes, cada fiel pode se santificar, viver em paz e alcançar um crescimento constante na fé, no espírito, no conhecimento, constante na fé, no espírito, no conhecimento do bem e da verdade. Assim torna-se ricos, cheios da graça de Deus, praticando diariamente as virtudes do Espírito Divino com coragem, paciência e retidão. Para alcançar a perfeição que Deus Pai espera de cada um de nós, é imperativo que os apostólicos se dediquem plenamente à igreja e aos ensinamentos da santa doutrina e disciplina que moldam
a vida dos filhos de Deus. Além disso, é fundamental valorizar as reuniões de nossa amada Igreja Apostólica. Por meio delas, os fiéis, irmãos, ouçam bem, podem receber mensagens celestiais transmitidas nos púlpitos da sede e das congregações, bem como nos boletins internos da igreja. Os hinos de louvores e a oportunidade de convivência e união entre os apostólicos são valiosas, pois espelham a perfeita harmonia existente no reino dos céus entre os santos e anjos. A igreja deve, portanto, ser um espaço de aprendizado e vivência em harmonia. No entanto, é importante ressaltar que, conforme ensinou Jesus, os cuidados excessivos com as demandas da vida podem prejudicar o processo de santificação, segundo o registro de São Mateus. Jesus instruiu os seus discípulos, dizendo: não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo, que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou com que haveremos de vestir. Pois bem, sabe o vosso Pai Celestial que vós precisais de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, como lhes disse na entrada, nós temos 168 horas por semana. Aí, se nós acharmos que essas 2 horas de cada reunião vai nos fazer falta, é preocupar demais com as coisas da vida, com as coisas materiais. Se nós não conseguirmos 6 horas para doar a Deus, a quem nos concede 168 horas de vida, sinceramente, irmãos, está faltando alguma coisa para acertar na nossa rotina de trabalho, no nosso viver. Está faltando alguma coisa, porque se Deus te dá 168 horas para você se organizar, para você doar a Ele 6 horas por semana, será que isto é muito? Com toda sinceridade, irmãos, está precisando ajustar alguma coisa no nosso tempo, está precisando nos programar melhor, porque Deus, nosso Pai, tem tudo para nos dar, por meio do seu amado Filho, por meio dos santos e anjos da sua glória, por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mas nós precisamos vir buscar. Por isso disse aqui, primeiramente, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por meio dessa orientação, Jesus nos ensina não concentrarmos demasiadamente nossos pensamentos e preocupações nos bens materiais, mas a priorizarmos a vida espiritual, confiantes de que Deus proverá tudo o que for necessário. Dessa forma, cada fiel deve esforçar-se diariamente para apresentar-se diante de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, com o espírito repleto de virtudes e santidade. Esse será o verdadeiro tesouro a ser oferecido ao Pai Celestial ao término de sua vida terrena. Por fim, é essencial que os irmãos deem o devido valor às reuniões da Igreja Apostólica, pois são nelas que se adquire a nobreza da alma. Infelizmente, há aqueles que não têm demonstrado o devido apreço por nossas reuniões. Muitos faltam sem motivo justificado. Obreiros não cumprem seus ministérios, regentes, músicos e coristas deixam de realizar apresentações do coral, o que certamente não agrada a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que tanto enfatizaram a importância de reunião e presença em nossas reuniões. Por essas razões, prezados irmãos, valorizem a Igreja Apostólica.
que teve origem celestial e retornará aos céus, junto com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos doutrinários e que guardarem em seus corações tudo o que aprenderem ou aprenderam por meio desta obra de caridade e fé. Importante, irmãos. Estamos em uma escola espiritual para buscar os sábios ensinos que nos dará o nosso certificado diante de Deus, de filho de Deus, a imagem e a semelhança conforme fomos criados. Eis que a oportunidade está aberta para que cada um de nós possamos entender e valorizar cada minuto e instante de todas as reuniões de nossa igreja. Irmãos, eu vou passar a leitura da outra mensagem, a qual traz o título O Bom Samaritano e o amor ao próximo. A parábola do bom samaritano é uma narrativa de Jesus Cristo que transmite uma lição profunda em respostas a uma indagação de um doutor da lei judaica. Este, com o intuito de testar o divino mestre, perguntou: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? O doutor da lei replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então declarou: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Contudo, buscando justificativa, o doutor da lei questionou: e quem é o meu próximo? Diante disso, Jesus narrou a parábola do bom samaritano. A narração de natureza figurada aborda um tema com profundos preceitos morais. É necessário compreender o contexto histórico. Havia uma versão secular entre judeus e samaritanos derivada de questões religiosas que os impediam de manterem relações amistosas. Essas características amplificam o impacto da figura do bom samaritano na parábola, pois ele demonstra compaixão, generosidade e humanitarismo para com um judeu. Conforme narrado por Jesus, certo homem, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores que o despojaram, espancaram e deixaram quase morto. Passava por aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, desviou-se e seguiu adiante. O mesmo fez um levita que, ao passar, também ignorou o homem ferido. Contudo, um samaritano, em sua jornada, ao vê-lo, encheu-se de compaixão, aproximou-se, tratou suas feridas com azeite e vinho, e em seguida colocou-o sobre sua montaria, conduzindo-o a uma estalagem, onde prestou assistência. No dia seguinte entregou ao estaladeiro 2 denários, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Ao final, Jesus indagou ao doutor da lei: qual dos 3 foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então concluiu: vai e procede da mesma maneira. Vai e procede de maneira semelhante. Ao invés de uma resposta teórica, Jesus recorre a um fato, conduzindo o doutor da lei a responder sua própria questão. A lição é inequívoca. O próximo abrange todos os indivíduos, sem distinções de religião, cultura ou até mesmo inimizades. A figura do bom samaritano reflete o próprio Senhor Jesus, que desceu dos céus para resgatar a humanidade ferida e perdida com seus sacrifícios.
Essa missão é agora confiada à Igreja Apostólica que, conforme nos ensinaram, a Santa Avó Rosa e o Santo Hermoaldo devem viver, disseminar o amor, a justiça divina e a caridade. O apóstolo São João, em sua primeira epístola, elucida sobre o amor, dizendo: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama, conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama, não conheceu a Deus, e nisso manifestou-se o amor divino. Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que tenhamos vida por meio dele. Amados, se Deus nos amou, assim devemos também amar uns aos outros. Essa mensagem, enfatizada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, é um lembrete contínuo sobre as virtudes divinas do amor, a mansidão, na paz, misericórdia, justiça e perdão. A verdadeira felicidade está em vivenciar o amor genuíno e praticar o bem, seguindo os exemplos dos grandes pilares da Igreja Apostólica, nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Amados irmãos, observem que essa mensagem do bom samaritano nos faz refletir que não podemos olhar para as pessoas com distinção, porque perante de Deus somos todos iguais, e a palavra diz: amarás o teu semelhante como a ti mesmo, o teu próximo como a ti mesmo. Não importa as condições, o que importa é que o amor é o vínculo da perfeição, e precisamos realmente demonstrar esse amor, que é muito importante para a grandeza espiritual. E nós estamos aqui para dar exemplo, irmãos. Nós fomos ensinados a viver e amar ao próximo, a estarmos unidos uns aos outros, sem distinção. Não importa nossas condições, não importa as nossas condições financeiras, não importa a raça, o sexo, importa que somos filhos de Deus e precisamos nos amar mutuamente, suportando-nos uns aos outros. Amar incondicionalmente, porque este é o amor deixado por Deus. Tão grande é, irmãos, que Ele enviou seu próprio Filho para dar-se em sacrifício vivo por todos aqueles que vierem a crer na sua mensagem, na sua palavra. Por isso disse Jesus: todo aquele que crer nas minhas palavras e crer naquele que me enviou, mesmo que morra, viverá. Quer dizer, tendo esta fé, vivendo a sua doutrina, os seus ensinos, colocando em prática no seu viver e demonstrando esse amor verdadeiro ao seu semelhante, vai morrer sim o seu corpo, porém o seu espírito fica vivo eternamente. Por isso disse Jesus: mesmo que morra, viverá. Porque morrer todos nós vamos, mas o corpo, mas a alma, o espírito permanece vivo para a glória de Deus. E cada alma salva vale mais que todos os tesouros desta terra. Está aí, amados irmãos, uma mensagem muito importante e de grande valor para todos. Amém. Muito obrigado de coração a presença de nossos irmãos, obreiros, diaconisas, pastores, companheiros de ministério, cada um de nossos irmãos membros, as pessoas que nos visitam. Mais uma vez eu lhes digo: sejam sempre bem-vindos às reuniões de nossa igreja. Com isso vão aprendendo gradativamente e conhecendo melhor sobre a nossa fé, tendo mais conhecimento em relação aos santos desta Santa Igreja, a promessa de Jesus nosso Senhor, quanto ao Consolador, a Santa Avó Rosa, e quanto ao Santo Pastor, Santo Irmão Aldo. Eu digo com toda sinceridade: se permanecer nesse santo caminho e buscar participar muitas e muitas vezes, terão o privilégio de conhecer a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Também agradeço de coração aos nossos irmãos internautas que nos acompanharam via internet, assim estendo também meus agradecimentos a todos os nossos irmãos coristas, músicos e regentes pelos belos hinos apresentados. E aqui vamos ouvir então o último hino a ser apresentado pelos nossos irmãos deste coral: Eu Vim de Tão Longe.
Tudo para ser santo e ter
Convido a todos os nossos irmãos, os que puderem, para se colocar em pé. Assim todos vamos estar em sentido de reverência. Iremos orar para encerrar esta santa reunião de hoje. Todos em sentido de oração irei orar. Bondoso Pai, aqui estamos em mais esta oportunidade, onde nos dirigimos ao Senhor, neste gesto de reverência, de mãos estendidas aos céus, nos prostramos diante de Ti, prestando assim nosso louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome, bem como também exaltamos o Seu divino Espírito, de onde emana o poder e as virtudes que envolve a cada um dos Seus filhos com a unção divina. Nosso louvor e adoração ao Senhor, ó Jesus bendito, pelo Seu sacrifício, pelas Suas lutas, pela Sua vitória, e por ter dado assim sacrifício vivo por nós, dando a nós vida, saúde e paz, entendimento e sabedoria, e nos mostrando o caminho que nos conduz à vida eterna. Todo o nosso louvor e adoração a Ti, Senhor Jesus Cristo adorado. Também louvamos e glorificamos Sua Santa Mãe, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus. Também louvamos e glorificamos a Senhora Santa Avó Rosa, Santo Espírito Consolador, que por meio da Senhora abriu-se as portas dos céus para que Jesus pudesse restaurar a sua igreja nesta terra, conduzindo-nos aos retos caminhos da verdade. Nosso louvor e adoração ao Senhor, santo e querido pastor, santo irmão Aldo, pelos seus 44 anos de luta, dedicação e renúncia da sua própria vida para viver a nossa. Nós Te louvamos e Te adoramos, querido e santo irmão Aldo. Neste momento, Pai bendito, eu rogo as Tuas santas bênçãos à Tua igreja, ao Teu povo aqui presente, que estão orando neste momento, suplicando a Sua graça e a unção divina para suas vidas, seu lar, seus negócios, sua família, e que tudo vá bem na vida deles. Rogo também pelos irmãos que nos visitam, pelos nossos irmãos internautas, pelos nossos irmãos que estão internados em leitos de hospitais, enfermarias e UTIs, passando por alguma dificuldade na sua saúde. Mas Santa Avó, Santo Irmão Aldo adorado, tenha pois misericórdia, alivia suas enfermidades, em nome de Cristo Jesus. Porque assim Ele mesmo os disse: tudo o que pedides em meu nome vos concederei, para que o nome de meu Pai seja glorificado. E é com esse intuito que eu rogo a Ti, ó Jesus bendito, para que ouça a oração dos Seus filhos, tudo o que eles estão precisando. E neste momento entrego também em Tuas santas mãos esse pedido de oração, ó Jesus bendito, para que juntamente com a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo interceda pois por eles, abençoando pois cada instante das suas vidas, que eles sejam muito felizes e abençoados. Com fé e convicção já os declaro abençoados. Deus Pai Todo-Poderoso, despede a Tua igreja, envia um anjo do alto céus para acompanhar os Seus filhos em retorno aos seus lares, que tenham eles uma noite repleta de muita paz, saúde e prosperidade, uma boa noite de repouso, um bom descanso. Também despede os seus filhos aos seus lares, e que possa conduzi-los até chegar nos seus destinos, amparando e protegendo a todos, nossos irmãos visitantes, nossos irmãos internautas, e todas as pessoas que aqui estão, e todas as que confiam e creem no Seu poder, nas Suas virtudes e na Sua promessa, ó Jesus bendito. Sendo assim, amados irmãos visitantes e também nossos irmãos internautas, recebam pois a graça, as bênçãos e as virtudes de nosso Pai Celestial. Recebam pois a unção do Seu Divino Espírito, as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo os acompanhem. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.